Tem certas frases que a gente carrega para sempre. Não porque elas foram bonitas ou gentis, mas porque elas doem de um jeito tão específico, tão cirúrgico, que ficam gravadas na memória como uma cicatriz. E quando eu ouvi ela dizer, secretária não participa dessas coisas, é só para quem realmente importa, algo dentro de mim quebrou. Mas também, ao mesmo tempo, algo começou a se formar. Algo que eu ainda não tinha nome para chamar, mas que uma semana depois, quando ela apareceu desesperada no corredor com o rosto vermelho e os olhos arregalados, eu finalmente entendi o que era: paciência, estratégia e a certeza absoluta de que eu tinha exatamente o que ela precisava, e ela não fazia a menor ideia disso. Mas deixa eu te contar tudo desde o começo, porque essa história não começa no jantar. Ela começa muito antes, num dia comum de segunda-feira, naquele escritório de vidro e mármore no 12º andar de um dos prédios mais imponentes do centro da cidade. Eu me chamo Renata. Tenho 34 anos e durante 8 anos fui a secretária executiva de Henrique Cavalcante, sócio fundador da Cavalcante Soluções Corporativas, uma empresa de consultoria e gestão patrimonial que atendia clientes de alto padrão, movimentava contratos milionários e tinha um nome construído com muito suor, muita precisão e, convenhamos, muita da minha invisível dedicação. 8 anos é muito tempo. 8 anos acordando às 6 da manhã, chegando antes de qualquer colaborador, organizando o caos antes que alguém percebesse que ele existia. 8 anos antecipando problemas, gerenciando crises sem que ninguém soubesse que eram crises, coordenando agendas, filtrando ligações, sendo o muro entre Henrique e o mundo externo. Eu era o tipo de profissional que ninguém elogiava em público porque a minha função era justamente fazer tudo parecer fácil. Quando tudo funcionava, era porque o Henrique era organizado, eficiente, um gestor de mão cheia. Quando algo dava errado, bem, aí todo mundo de repente se lembrava de perguntar: a Renata viu isso? Onde está a Renata? Eu sabia exatamente como Henrique gostava do café. Sabia a temperatura que ele preferia para o ar-condicionado da sala de reuniões. Sabia que às quartas-feiras ele tinha menos paciência para interrupções porque era o dia de relatório financeiro. Sabia que quando ele coçava a sobrancelha direita durante uma ligação, era porque estava prestes a encerrar a conversa, e eu devia aparecer discretamente com um post-it já pronto, com a desculpa elegante. Sabia quais clientes podiam esperar e quais precisavam de atenção imediata. Sabia os nomes das filhas dos sócios, os aniversários dos parceiros de negócios, as efemérides que a empresa precisava reconhecer publicamente para manter relações. Eu era a memória institucional daquele lugar. E Henrique reconhecia isso, pelo menos no começo. Nos primeiros anos, havia um respeito genuíno nessa relação profissional. Ele costumava dizer que eu era o ativo mais subestimado da empresa, que sem mim, a operação pararia em 48 horas. Eu sabia que era verdade, mas levava o comentário com modéstia, da forma que sempre levei tudo, em silêncio, com um sorriso profissional e a sensação de dever cumprido. Não precisava de festa. Precisava de estabilidade, de salário justo, de um ambiente que respeitasse o meu trabalho. E tudo isso funcionou bem por muitos anos, até Viviane aparecer. Viviane Cavalcante, a esposa. Ela sempre existiu, claro. Henrique era casado desde antes de me contratar. Mas por muito tempo, Viviane era apenas uma presença periférica na minha vida profissional. Eu a via em fotos no escritório dele, ouvia o nome nas ligações, cuidava de reservas de restaurante para jantares deles, às vezes encaminhava um buquê de flores em datas especiais, como ele me pedia. Era uma presença indireta, distante, irrelevante para a minha rotina diária. Tudo mudou quando Henrique passou a ser mais requisitado externamente. A empresa havia crescido consideravelmente no 7º ano da minha atuação, e isso trouxe convites para eventos, premiações do setor, jantares de networking com a nata empresarial da cidade. E Viviane, que até então era uma sombra gentil naquela história, passou a aparecer, primeiro nos eventos, depois no escritório, e depois com uma frequência que foi aumentando tão gradualmente que eu quase não percebi, até o dia em que percebi demais. A primeira vez que ela veio ao escritório foi para buscar um documento que Henrique havia esquecido em casa, e ela havia providenciado. Chegou bem vestida, perfumada, com aquele ar de quem sabe que está sendo olhada e gosta disso. Foi cordial comigo, afinal. Perguntou meu nome, disse que Henrique sempre falava bem de mim, que era bom saber que o marido tinha uma secretária tão competente. Eu sorri, agradeci, levei para a sala dele. Normal,
corriqueiro, sem sinal algum do que estava por vir. A segunda visita foi para almoçar com ele. A terceira para deixar uma agenda pessoal que ele havia pedido. A quarta para resolver não sei o que com a assistente de RH. E aí, as visitas foram ficando sem motivo declarado. Apenas aparições, presenças, olhares. E os olhares para mim foram mudando de tom. A cordialidade inicial foi se desgastando, substituída por algo mais duro, mais avaliativo. Ela me olhava de um jeito que eu conhecia, mas que demorei para nomear com precisão. Desconfiança. Não havia motivo racional para isso. Minha relação com o Henrique era estritamente profissional. Nunca havia cruzado qualquer linha, nunca havia sentido qualquer ambiguidade naquele relacionamento de trabalho. Éramos chefe e secretária, com o respeito e a distância que isso implica. Mas Viviane via outra coisa, ou queria ver, ou precisava ver, por razões que eu só iria entender muito mais tarde. Os primeiros sinais foram sutis. Um comentário ao passar. "Nossa, você trabalha até tarde hoje também?" Dito com aquele meio sorriso que não era sorriso. Uma pergunta inocente sobre se eu gostava muito do meu trabalho, feita com ênfase no muito que soou como acusação. Uma vez, ela entrou na sala de reuniões, enquanto eu e Henrique discutíamos um contrato importante, e ficou na porta por alguns segundos antes de dizer que não queria interromper. Mas o jeito que ela olhou para mim antes de fechar a porta dizia o contrário. Dizia que ela havia interrompido exatamente porque queria. Eu tentei ignorar. Disse a mim mesma que estava interpretando errado, que ela provavelmente era assim com todo mundo, que não havia nada de pessoal nisso. Mas os meses foram passando e as atitudes foram ficando menos sutis. Ela começou a fazer comentários na frente de outros funcionários. Nada gritante, nada que eu pudesse apontar e dizer claramente: isso foi uma humilhação. Era sempre aquele veneno de dose moderada, que dói, mas que, quando você tenta descrever para alguém, parece exagero seu. Certo dia, ela chegou ao escritório enquanto eu coordenava uma reunião de emergência com 3 clientes ao mesmo tempo, gerenciando o caos com a serenidade que 8 anos de prática me davam. Quando terminei, ela estava parada perto da minha mesa e disse, alto o suficiente para alguns colegas ouvirem: "Você deve ser muito boa em fazer várias coisas ao mesmo tempo. Secretária precisa ser assim mesmo, né? Multitarefa." O jeito que ela disse secretária não foi neutro. Foi como se fosse uma categoria inferior de ser humano. Eu me lembro de uma tarde específica, meses antes do jantar, que resume bem o tipo de profissional que eu havia me tornado naquele lugar. Henrique estava em viagem para São Paulo, uma reunião de 2 dias com investidores que havíamos preparado durante semanas. Faltando 3 horas para a apresentação principal, recebi uma ligação dele em pânico. Havia esquecido uma pasta física com documentos assinados originais que os investidores haviam pedido especificamente e que não podiam ser substituídos por versões digitalizadas, porque envolviam reconhecimento de firma. A pasta estava na empresa. Precisava chegar em São Paulo em no máximo 2 horas. Eu não entrei em pânico. Encontrei a pasta em 30 segundos, porque eu sabia exatamente onde estava. Contratei um serviço de motoboy expresso. Negociei o trajeto até o aeroporto, paguei a passagem de um conhecido que topou embarcar no próximo voo disponível, levando os documentos como bagagem de mão. E coordenei tudo isso em menos de 20 minutos. Os documentos chegaram com 40 minutos de sobra antes da reunião. O investimento aprovado naquela reunião foi o maior da história da empresa até então. Henrique me ligou depois e disse: "Você salvou tudo hoje." Eu disse que havia apenas feito meu trabalho. Ele riu e disse que eu precisava parar de chamar de trabalho o que era claramente um superpoder. Esse era o tipo de relação que nós tínhamos, antes de Viviane aparecer com aquela frequência que foi transformando tudo. E então veio o jantar. O Prêmio Excelência Corporativa. Um evento grandioso, disputado, que reconhecia as empresas mais destacadas do setor naquele ano. A Cavalcante Soluções havia sido indicada em 3 categorias. Era uma conquista enorme, resultado de anos de trabalho, de contratos bem executados, de relacionamentos construídos com cuidado, de processos que funcionavam porque pessoas como eu garantiam que funcionassem. O evento seria num hotel 5 estrelas, jantar completo, cerimônia de premiação, presença da imprensa especializada. Eu havia participado da organização logística do evento do lado da empresa. Havia coordenado os convites, confirmado a presença dos sócios, garantido que todos os materiais institucionais estivessem prontos, preparado os discursos de agradecimento caso necessário, reservado o transporte. Minha presença naquele jantar era,
na minha visão, mais do que merecida. Era quase óbvia, então eu perguntei a Henrique. Perguntei de forma direta, profissional. Eu estaria incluída na lista de convidados da empresa para o Prêmio Excelência? E antes que ele respondesse, foi Viviane quem apareceu na sala, como tantas outras vezes, e respondeu por ele, com aquela voz calma de quem está acostumada a ser a última palavra em qualquer assunto. Secretária não participa dessas coisas, é só para quem realmente importa. O silêncio que se seguiu durou talvez 3 segundos, mas para mim foi uma eternidade. Eu olhei para Henrique esperando que ele dissesse algo, que corrigisse, que desmentisse, que ao menos parecesse desconfortável com o que havia acabado de acontecer diante dos seus olhos. Ele olhou para a mesa e não disse nada. Eu não disse nada também. Peguei meu bloco de notas, agradeci com um aceno de cabeça e saí da sala com passos firmes e coração despedaçado. Fui direto ao banheiro feminino do andar de baixo, o que ficava num corredor menos movimentado. Tranquei a porta do cubículo, sentei na tampa fechada e chorei. Chorei de um jeito que dói diferente, que não é só tristeza, é humilhação misturada com revolta, misturada com impotência. Chorei pensando nos 8 anos que havia dado àquela empresa, nos finais de semana sacrificados, nas noites respondendo e-mail do celular, nas vezes que havia dito não para compromissos pessoais porque havia algo urgente no trabalho. E chorei pensando no olhar de Henrique na mesa, no silêncio dele, que era de todas as coisas a parte que mais doía. Mas quando me levantei, lavei o rosto, me olhei no espelho e respirei fundo. Eu senti algo diferente. Não sei explicar exatamente. Era uma espécie de clareza fria que veio substituir o calor das lágrimas. Como se aquele momento tivesse removido alguma ilusão que eu precisava que fosse removida. Como se eu estivesse, finalmente, enxergando o tabuleiro com nitidez. E pensei, tudo bem, pode ser assim. Mas eu conheço cada documento que existe nessa empresa. Cada contrato, cada pasta, cada senha, cada protocolo. Eu sei onde cada coisa está, porque fui eu quem organizou tudo. E se um dia precisarem de mim, vão precisar de mim de verdade. Naquele momento, eu ainda não sabia que um dia chegaria em uma semana. Se você já foi tratada como se fosse invisível num lugar onde deu tudo de si, você sabe exatamente como eu me senti naquele banheiro. Você sabe aquela mistura de dor e raiva que a gente não consegue nem explicar direito porque parece que ninguém vai acreditar. Clica em inscrever se você quer saber o que aconteceu quando essa mesma mulher, 7 dias depois, apareceu desesperada precisando de mim. Deixa o like se você já foi subestimada por alguém que devia te respeitar. E me conta nos comentários, você teria feito diferente do que eu fiz? Porque a minha escolha, quando chegou aquela hora, surpreendeu até a mim. Nos dias que se seguiram ao jantar de premiação, eu fiz uma coisa que me custou bastante esforço. Não deixei transparecer nada. Continuei chegando no horário de sempre, cumprindo minhas funções com a mesma competência de sempre, respondendo e-mails com a mesma agilidade de sempre. Por fora, tudo igual. Por dentro, tudo diferente, porque agora eu não estava apenas trabalhando, eu estava observando, com uma atenção que eu nunca havia precisado aplicar antes, porque antes eu não tinha motivo para estar em alerta. A humilhação tem esse efeito paradoxal às vezes. Ela pode destruir a pessoa, ou pode a acordar. No meu caso, funcionou como um choque elétrico que ativou partes de mim que estavam adormecidas pela rotina, pelo conforto relativo, pela ilusão de que trabalho duro era suficiente e que boas intenções protegiam a gente das más. Eu havia acreditado nisso por 8 anos. Agora não acreditava mais, e essa descrença, longe de me amargar, me deixou mais lúcida. Comecei a prestar atenção em coisas que antes passavam pelo meu campo de visão sem que eu me detivesse nelas. Viviane, por exemplo. Eu sempre a havia visto como um elemento irritante, uma presença incômoda que perturbava a paz do escritório com seus ciúmes infundados e seus comentários velados. Mas agora eu a observava de um ângulo diferente, com menos emoção e mais curiosidade. E o que eu via era interessante. Ela vinha ao escritório com uma frequência que, agora que eu calculava com atenção, era consideravelmente maior do que qualquer esposa de executivo tinha razão para ter. Não havia justificativa profissional para aquela presença constante. Henrique não precisava dela ali. Os assuntos que ela dizia vir resolver eram sistematicamente vagos, nada que não pudesse ser tratado por telefone ou deixado para casa. E quando ela chegava, havia sempre um padrão que eu passei a identificar. Ela ia diretamente à sala de Henrique, ficava alguns minutos, saía e então, antes de ir embora, dava uma volta pelo escritório. Uma volta que parecia casual,
mas que eu percebi, com o tempo, seguia sempre o mesmo trajeto. Passava pela área administrativa, pelo setor financeiro e sempre, invariavelmente, terminava perto da copa, onde às vezes ficava alguns minutos numa conversa aparentemente despretensiosa com algum funcionário. Comecei a observar com quem ela conversava. Era sempre o mesmo grupo pequeno. Douglas, do financeiro, uma moça chamada Patrícia, que havia sido contratada há menos de um ano, e às vezes Felipe, do setor de tecnologia. Pessoas que eu não havia notado como parte de qualquer círculo específico, mas que agora, vistas em conjunto através das visitas de Viviane, formavam um padrão que me chamou a atenção. Não era nada concreto ainda. Era uma intuição, aquele tipo de sensação que a gente aprende a levar a sério depois de anos num ambiente corporativo. Algo não estava encaixando direito, e eu ainda não sabia o que era. Mas eu tinha tempo, e eu tinha algo que Viviane claramente subestimava. Eu sabia onde ficava tudo. A questão dos documentos merece uma explicação. Durante 8 anos, fui eu quem estruturei e mantive o sistema de gestão documental da Cavalcante Soluções. Não havia nenhum sistema sofisticado de software para isso, pelo menos não no início. Foi na força da organização manual, de planilhas que eu havia criado, de protocolos que eu havia desenhado e que estavam documentados num manual interno que só eu havia de fato escrito e atualizado. Com o tempo, vieram ferramentas digitais, mas a lógica por trás delas, a arquitetura de pastas, os critérios de nomenclatura, os fluxos de acesso, tudo isso tinha a minha digital. Outros funcionários sabiam usar o sistema. Eu sabia como ele havia sido construído e, mais importante, eu sabia onde estavam as exceções, os arquivos que não seguiam o padrão, os documentos críticos que estavam em lugares não óbvios por razões históricas que só eu lembrava. Esse conhecimento era o meu ativo mais valioso. E que Viviane havia me chamado de quem não importa foi, no mínimo, uma ironia que o destino resolveu cobrar com juros. Mas voltando ao período de observação. No 4º dia depois do jantar, algo aconteceu que mudou a direção das minhas suspeitas. Eu estava na minha mesa quando escutei, pela porta entreaberta da sala de Henrique, um trecho de conversa que ele estava tendo por telefone. Não era minha intenção escutar, e eu só captei alguns fragmentos antes que ele fechasse a porta ao perceber que havia ficado aberta. Mas o que ouvi foi suficiente para me fazer parar completamente o que estava fazendo. Ele disse: "Isso não pode vazar de jeito nenhum. Se o conselho souber antes de sexta, o acordo cai." E depois, "Ela já sabe?" E depois, silêncio. E depois, com a voz mais baixa, "Trata disso antes que vire problema." Eu não sei explicar por que aquilo me afetou tanto. Conversas confidenciais faziam parte da rotina de qualquer executivo, e por 8 anos eu havia sido discreta o suficiente para não questionar o que não me cabia. Mas o tom daquela conversa era diferente. Havia uma tensão nele que eu não reconhecia como normal. Era o tom de alguém que não está apenas conduzindo um negócio delicado. Era o tom de alguém que está tentando esconder alguma coisa. Eu guardei aquilo comigo, não comentei com ninguém, não fiz perguntas, não alterei em nada minha postura, mas comecei a prestar atenção diferente nos documentos que passavam pelas minhas mãos. E foi assim que no 6º dia depois do jantar eu encontrei a primeira inconsistência. Era uma nota fiscal. Parte de um lote de documentos financeiros que vinham do externo para arquivamento, que às vezes passavam por mim antes de seguir para o financeiro. Eu havia desenvolvido ao longo dos anos um olho clínico para esse tipo de documento, não porque fosse contadora ou auditora, mas porque o volume e a repetição me havia dado uma familiaridade com os padrões. E aquela nota fiscal tinha algo que não se encaixava. O fornecedor era um nome que eu não reconhecia, o que não seria problema em si. A empresa tinha muitos fornecedores, mas o valor era expressivo e a descrição do serviço era vaga de uma forma que me pareceu deliberada. Consultoria estratégica especializada. Nada mais. Eu fiz o que sempre fazia com documentos que precisavam de verificação antes do arquivamento. Consultei o sistema para ver se havia outros registros daquele fornecedor. E encontrei 6 notas fiscais nos últimos 4 meses, todas com a mesma descrição genérica, somando um valor que era, sem exagero, significativo. E todas com uma peculiaridade. Elas estavam arquivadas numa subpasta do sistema que eu mesma havia criado anos atrás para documentos de projetos especiais em andamento, mas que havia ficado ativa quando o projeto em questão havia sido encerrado. Era uma pasta que praticamente ninguém mais acessava. Uma pasta que alguém havia escolhido especificamente
especificamente para colocar esses documentos. Alguém que sabia que eu havia criado aquela pasta e que ela ficava no canto morto do sistema. Eu fotografei as telas, discretamente com o celular, antes de seguir com meu trabalho como se nada houvesse acontecido. Não era prova de nada ainda. Podia ser simplesmente um engano de arquivamento, uma negligência administrativa, qualquer coisa. Mas somado à conversa que havia escutado, somado ao padrão de visitas de Viviane, somado à forma como ela circulava pelo escritório sempre pelos mesmos setores, uma imagem começava a se formar. Uma imagem que eu ainda não queria nomear, porque nomear seria admitir que a situação era muito mais grave do que uma esposa ciumenta perturbando a rotina de uma secretária. Foi nessa mesma semana que Douglas, o funcionário do financeiro com quem Viviane às vezes conversava na Copa, fez algo que me chamou a atenção. Ele pediu acesso a uma pasta do servidor que não estava dentro das suas atribuições usuais. A solicitação passou por mim porque eu gerenciava as permissões de acesso documental. Eu poderia ter aprovado automaticamente, como faria normalmente com solicitações de funcionários sem histórico de problema. Em vez disso, pedi para ele me especificar a necessidade. Ele deu uma justificativa que soava razoável na superfície, mas que, no contexto do que eu já havia descoberto, não se sustentava. Registrei a solicitação, registrei a justificativa dele e não aprovei o acesso. Disse que precisaria de autorização do Henrique para aquela pasta específica. Douglas disse que estava bem e não voltou ao assunto. Mas eu notei que naquela tarde ele ficou visivelmente agitado e que Viviane, coincidência ou não, apareceu no escritório no final do dia seguinte e ficou mais tempo do que de costume na Copa. Eu continuava arquivando tudo. Não em sistemas da empresa, onde registros podiam ser apagados ou alterados por quem tivesse acesso. Num caderno que ficava na minha bolsa e numa pasta no meu celular pessoal que eu nunca conectava à rede da empresa. Datas, horários, observações, capturas de tela, tudo documentado com a mesma meticulosidade que havia aplicado durante 8 anos às responsabilidades do meu cargo. Só que agora estava aplicando a algo completamente diferente. E então chegou o 6º dia, e aconteceu algo que mudou o ritmo de tudo. Henrique me chamou na sua sala com uma expressão que eu não havia visto antes. Não era a tensão habitual de uma crise profissional. Era outra coisa, mais pesada. Ele me disse que estava tendo que reorganizar alguns processos internos, que haveria mudanças no fluxo de acesso a certos documentos e que, a partir da semana seguinte, algumas funções que eu desempenhava seriam redistribuídas. Disse isso de um jeito vago, sem detalhes, sem contexto, com os olhos desviando dos meus o tempo todo. Eu ouvi, agradeci pela comunicação e saí. No corredor, com passos calmos e pensamentos acelerados, entendi o que estava acontecendo. Alguém havia percebido que eu estava perto demais de algo e estava tentando me afastar antes que eu chegasse lá, o que significava que havia algo para chegar e que eu havia chegado mais perto do que eles imaginavam. Naquela noite, sentada na minha mesa em casa, organizei tudo o que havia coletado. Montei uma linha do tempo com cuidado de quem está construindo um argumento que precisa ser irrefutável. Coloquei datas em colunas, valores em outra, nomes de fornecedores numa terceira. Conectei as visitas de Viviane ao escritório com as datas das movimentações financeiras suspeitas. Havia uma correlação que não era perfeita, que talvez não fosse suficiente sozinha para provar nada, mas que era suficiente para provar para mim mesma que não estava imaginando coisas. E conectei os pontos. As pastas onde os documentos estavam arquivados eram exatamente as que eu havia criado para um projeto encerrado 2 anos antes. Ninguém fora de mim havia documentado a existência dessas pastas no manual do sistema, porque eu havia criado o manual e o projeto havia terminado antes de eu atualizar essa seção. Era um ponto cego, perfeitamente localizado, e alguém havia sabido usá-lo. Mas como Viviane saberia disso? Ela não era funcionária. Não tinha acesso ao sistema, a menos que alguém dentro da empresa houvesse fornecido essa informação para ela. E esse alguém precisava ter o tipo de conhecimento técnico que eu havia compartilhado em um treinamento que havia dado para a equipe administrativa 2 anos atrás, quando o sistema havia sido atualizado. Um treinamento ao qual Douglas havia assistido e do qual Patrícia havia revisado a gravação quando foi contratada, como parte do onboarding. Quando percebi isso, fiquei olhando para a tela por alguns minutos sem conseguir digitar nada, porque a extensão do que estava vendo era maior do que eu havia imaginado no começo. Não era uma nota fiscal suspeita,
Era um esquema, com pessoas, com planejamento, com o conhecimento específico de como o meu sistema funcionava, usado contra a empresa que esse sistema protegia. E foi pela primeira vez, naquela noite, que eu sorri de verdade. A semana que se seguiu foi a mais longa da minha vida profissional e, ao mesmo tempo, a mais silenciosa. Silêncio estratégico, daquele que a gente aprende quando percebe que falar demais pode custar tudo. Eu havia decidido que não agiria com pressa, que esperaria o momento certo e que o momento certo se anunciaria sozinho. O que eu não esperava era que ele chegaria tão rápido e da forma mais irônica possível. Na manhã de sexta-feira, exatamente 7 dias depois do jantar de premiação, eu estava organizando minha mesa quando escutei o barulho de saltos no corredor. Um barulho apressado, diferente do ritmo habitual. E então, Viviane entrou na área administrativa com uma expressão que eu nunca havia visto nela antes. O rosto vermelho, os olhos sem o brilho calculado de sempre, os cabelos ligeiramente fora do lugar que era sua marca registrada de perfeição. Ela parecia, pela primeira vez desde que eu a conhecia, humana, assustada, desesperada. Ela foi direto à minha mesa. Não olhou para os lados, não fez aquela performance de chegar e circular que eu havia aprendido a reconhecer. Foi direto e disse, com uma urgência que mal conseguia disfarçar: ninguém sabe onde estão os documentos do processo Monteiro. O Henrique está procurando há 1 hora e não encontra. Você sabe onde estão? E eu, com a maior calma do mundo, olhei para ela. Deixei o silêncio durar 2, 3 segundos. Apenas o suficiente para que ela sentisse o peso daquele momento sem que eu precisasse dizer nada. E então sorri. Não um sorriso de triunfo mal disfarçado, não algo que pudesse ser interpretado como provocação. Um sorriso profissional, sereno, daqueles que a gente usa quando está completamente no controle de uma situação. E respondi, claro que sei. Eles estão exatamente onde eu os coloquei há 3 semanas, numa subpasta de projetos em andamento que só aparece quando você sabe o caminho de acesso completo. Posso recuperá-los em 2 minutos. O que aconteceu na expressão dela naquele instante é difícil de descrever com precisão. Foi como ver 3 camadas de emoção passando ao mesmo tempo. O alívio imediato de que os documentos existiam e podiam ser encontrados, misturado com algo que parecia constrangimento, misturado com uma raiva que ela controlou com esforço visível porque precisava de mim e sabia disso. Ela disse, ótimo, precisa ser agora. Eu disse, claro. E me levantei, fui até o sistema, recuperei os documentos com a eficiência de quem sabe exatamente onde está cada vírgula de 8 anos de trabalho e os encaminhei para Henrique em menos de 2 minutos, exatamente como eu havia prometido. Ela ficou parada enquanto eu fazia isso. Eu podia sentir o olhar dela nas minhas costas enquanto digitava. Era diferente de todos os outros olhares que ela havia lançado para mim antes. Não havia mais aquela arrogância calculada, aquele senso de superioridade que ela usava como escudo. Havia algo mais cru ali, mais real. Era o olhar de alguém que acabou de perceber que o tabuleiro não estava onde ela achava que estava. Quando terminei e me virei para confirmar que o envio havia sido feito, ela já estava se afastando. Não disse obrigada, não esperava que dissesse. Mas no corredor, antes de virar a esquina em direção à sala de Henrique, ela parou por uma fração de segundo e me olhou. E naquele olhar havia algo que eu nunca havia visto nela. Reconhecimento. Não de admiração, não de gratidão, mas de reconhecimento. Como quando 2 pessoas num jogo de xadrez chegam num momento em que ambas sabem quem vai ganhar, mesmo antes do jogo acabar. Porque é quando as coisas começam a se conectar de um jeito que eu mesma não havia previsto completamente. Naquela tarde, Henrique me chamou na sala, não com a expressão evasiva de dias antes, com algo mais próximo do seu jeito original, de quando havia respeito genuíno naquela relação. Ele me agradeceu pelo episódio dos documentos, disse que havia sido crucial, e então, num tom que era claramente um teste de terreno, perguntou se eu estava bem, se estava satisfeita com o trabalho, se havia algo que eu precisasse conversar. Eu sabia o que aquela pergunta significava. Ele havia percebido que algo estava errado, que a tensão dos últimos dias havia deixado rastros visíveis e estava tentando avaliar se eu era um risco ou um aliado. Eu escolhi ser honesta. Não da forma completa, não revelando ainda tudo o que eu havia descoberto, mas honesta o suficiente para mostrar que eu não era ingênua. Disse a ele que havia notado algumas inconsistências em documentos financeiros que haviam passado pelas minhas mãos e que, por protocolo, eu havia registrado as observações. Ele ficou muito quieto. Eu continuei.
Disse que tinha plena confiança na empresa e no nosso histórico de trabalho e que estava à disposição para qualquer esclarecimento que fosse necessário, mas que, como sempre havia feito em qualquer situação profissional, havia preservado registros de tudo que passava pela minha responsabilidade. O registros de tudo foi intencional. E ele entendeu exatamente o que eu estava dizendo. Naquela noite, Henrique ficou até mais tarde no escritório. Eu soube porque a recepcionista me avisou, já que ele havia pedido que eu ficasse disponível por telefone caso precisasse. Ele não ligou, mas Douglas, o funcionário do financeiro, foi embora mais cedo do que de costume, e Viviane não apareceu no escritório naquele dia, pela primeira vez em semanas. O que aconteceu nos 3 dias seguintes foi resultado de um processo que eu havia iniciado antes de tudo isso, mas que agora ganhava velocidade própria. Porque quando eu havia dito a Henrique que havia registros, não estava blefando. Eu havia, de forma muito cautelosa e em paralelo à minha rotina normal, levado algumas das inconsistências que documentei à atenção de uma pessoa específica, a sócia minoritária da empresa, doutora Sandra Monteiro, que era advogada e estava ligada a Cavalcante Soluções desde a fundação, mas que tinha muito menos presença no dia a dia. Eu a havia contatado discretamente, por e-mail pessoal, dizendo que havia notado irregularidades e que, antes de qualquer passo formal, queria conversar com alguém de confiança da estrutura societária. Ela havia respondido no mesmo dia e havia pedido que eu preservasse tudo. O que eu não sabia, e que a doutora Sandra me revelou em nossa primeira conversa presencial, é que ela já havia sido alertada por outros meios de que algo estava errado na empresa, que havia uma investigação informal em andamento há meses e que as peças que eu havia reunido eram exatamente o tipo de documentação concreta que faltava para transformar suspeitas em fatos verificáveis. As irregularidades eram mais graves do que eu havia imaginado. Não eram apenas notas fiscais de fornecedores suspeitos. Havia um esquema de desvio financeiro em curso, conduzido com a participação de Douglas e de Patrícia, a funcionária mais recente, e com o conhecimento de Viviane, que havia identificado a oportunidade depois de começar a frequentar o escritório regularmente. Ela havia recrutado os 2 funcionários, usado o acesso que tinha como esposa do sócio fundador para identificar as vulnerabilidades do sistema e construído uma operação de extração de recursos que havia passado despercebida porque era executada em valores fracionados e arquivada em locais que tecnicamente existiam no sistema, mas que na prática ninguém mais acessava. Ninguém, exceto eu, porque eu havia criado aqueles locais e eu sabia que eles existiam. E quando as notas fiscais foram parar lá, algo não fez sentido para mim, que fazia sentido para qualquer outra pessoa que não soubesse a história daquelas pastas. A ironia era quase literária. Viviane havia escolhido esconder tudo no único lugar do sistema que somente a pessoa que ela havia humilhado saberia encontrar. Quando a doutora Sandra levou a documentação para uma auditoria externa que havia sido contratada discretamente, o processo se moveu com uma rapidez que me surpreendeu. Em menos de 72 horas após minha conversa com ela, havia uma reunião de crise entre os sócios. Uma reunião da qual eu não participei diretamente, mas sobre a qual fui informada depois, com detalhes que me deixaram sem palavras por um momento. Henrique havia descoberto tudo naquela reunião. Não apenas o esquema financeiro, mas o papel de Viviane nele. E o fato de que a mulher que ele havia deixado humilhar sua secretária mais leal era a mesma que havia passado meses usando o prestígio do sobrenome dele para desviar dinheiro da empresa que ele havia construído com décadas de trabalho. Dizem que ele ficou em silêncio por muito tempo depois de ouvir. E então, saiu da reunião sem dizer uma palavra. O que se seguiu àquela reunião foi, por falta de palavra mais precisa, uma tempestade, do tipo que varre tudo que estava mal posicionado e deixa uma clareza estranha no ar depois que passa. Eu soube de grande parte do que aconteceu através da doutora Sandra, que manteve comigo uma comunicação aberta e honesta durante todo o processo, talvez porque reconhecesse que sem a minha documentação aquela investigação teria demorado muito mais, ou talvez nunca chegado onde chegou. A auditoria foi concluída em 10 dias. Os números eram inequívocos. O esquema havia desviado uma quantia significativa ao longo de 5 meses, distribuída em movimentações que individualmente pareciam dentro da normalidade operacional, mas que somadas configuravam um desvio deliberado e sistemático. A participação de Douglas e Patrícia estava documentada, e a participação de Viviane
Embora ela não tivesse assinado nenhum documento diretamente, estava evidenciada por uma sequência de comunicações que os auditores recuperaram dos servidores da empresa. Douglas foi desligado imediatamente, com as devidas notificações às autoridades competentes. Patrícia também. Os dois foram informados das evidências que existiam contra eles e da decisão da empresa de prosseguir legalmente. Do que soube depois, ambos optaram por negociar, o que significou fornecer informações adicionais que apenas confirmaram o que já estava documentado sobre o papel de Viviane. Quanto a ela, a situação foi mais complexa e, ao mesmo tempo, mais devastadora. Porque Viviane não era funcionária da empresa. Não havia assinado contratos, não havia deixado rastros diretos óbvios, mas havia deixado comunicações. Havia conversado com Douglas por aplicativo de mensagens usando um número que ela acreditava ser separado de qualquer coisa que pudesse ser rastreada até ela. Não era. Os auditores encontraram o que precisavam. O confronto entre Henrique e Viviane, do qual soube por fragmentos, foi aparentemente a conversa mais longa que eles haviam tido em anos. E não pelo que foi dito, mas pelo que foi finalmente admitido. Porque Viviane, no fim, não havia apenas desviado dinheiro de uma empresa. Havia passado meses construindo uma narrativa paralela sobre o marido que justificava, na sua cabeça, o que estava fazendo. A narrativa de que ele não havia, de que o trabalho vinha sempre primeiro, de que a secretária tinha mais atenção dele do que ela. Era uma narrativa distorcida, alimentada pelo ciúme e pela insegurança, que havia se transformado em ação destrutiva real. Soube disso pela doutora Sandra, que havia estado presente em parte das conversas posteriores. E quando ouvi isso, senti uma coisa estranha. Não foi satisfação. Não foi raiva, foi uma tristeza discreta pelo desperdício de tudo aquilo, pela forma como o medo e o ressentimento podem transformar uma pessoa em alguém que ela provavelmente nunca imaginou que se tornaria. Não perdoei o que ela fez, mas entendi, de longe e sem romantizar, que havia uma história mais complicada por trás da crueldade que ela havia endereçado a mim. Isso não muda o que aconteceu, mas muda como eu carrego essa história comigo. Quando Henrique confrontou Viviane com as evidências, eu não estava presente. Nunca estive, mas soube, por uma fonte que prefiro não identificar, que a conversa foi longa e que Viviane tentou, no início, negar. Depois tentou minimizar. Depois tentou colocar a culpa em terceiros, dizendo que havia sido manipulada, que não sabia exatamente o que estava acontecendo, que havia confiado nas pessoas erradas. Mas as comunicações eram claras demais. Não havia como sustentar nenhuma dessas versões por muito tempo. A empresa foi discreta, como era de se esperar num caso que envolvia o cônjuge de um sócio. Não houve comunicado público. Não houve escândalo na imprensa. A opção foi pelo ressarcimento negociado e pelo encerramento das ações criminais mediante cumprimento de certas condições. Henrique, eu soube, contratou um advogado separado para tratar da questão matrimonial. O que aconteceu entre eles no âmbito pessoal não é da minha conta, e nunca foi. Mas a Viviane desapareceu completamente do escritório. Nunca mais voltou, nunca mais ligou. O capítulo dela na história daquele lugar foi fechado de uma vez. E aí chegou o momento que eu havia imaginado e ao mesmo tempo não havia sabido exatamente como imaginar. Henrique me pediu para conversar, não na sala formal, não com a frieza protocolar das últimas semanas. Me convidou para o pequeno jardim interno do prédio, onde havia mesas de café que raramente usávamos. Era tarde, a maioria dos funcionários já havia ido embora. Nós dois sentamos num silêncio que durou algum tempo antes que ele começasse a falar. Ele disse que havia muito que precisava dizer e não sabia por onde começar. Disse que havia falhado comigo de uma forma que não era apenas profissional, que era pessoal, que havia permitido situações que nunca deveriam ter acontecido e que o silêncio dele naquele dia na sala, quando Viviane disse o que disse sobre o jantar, havia sido uma covardia que ele não conseguia justificar. Disse isso com uma clareza que me surpreendeu, sem rodeios, sem meios termos. Ele olhou para mim e disse: "Eu fui covarde, e você não merecia isso." Eu ouvi, deixei ele terminar. E então disse que eu havia de fato sido magoada, que 8 anos de trabalho dedicado mereciam mais do que o silêncio que ele havia oferecido naquele momento. Que a palavra de Viviane sobre quem realmente importava havia me atingido não apenas porque era cruel, mas porque ele havia permitido que ela ficasse sem resposta. Ele disse que eu tinha razão, sem argumentar, sem me pedir que entendesse o contexto, apenas concordou. E então, depois desse momento de honestidade rara,
ele fez a proposta. Disse que a empresa queria me oferecer uma promoção formal, um cargo de gerência administrativa, que vinha sendo discutido há meses, mas que havia ficado em suspenso por razões que agora eu entendia melhor do que ele provavelmente imaginou. Disse que o salário seria significativamente maior, que as responsabilidades seriam diferentes, que eu teria uma equipe sob minha coordenação, que seria uma mudança real de patamar. Ele disse: "Você merece isso há muito tempo. Eu só demorei para fazer o que precisava ser feito." Eu ouvi a proposta, com atenção, com calma, e pedi um prazo para pensar. E não foi uma estratégia. Não foi para parecer desinteressada ou aumentar o valor da negociação. Foi porque eu genuinamente precisava pensar. Porque naquele momento, sentada naquele jardim, ouvindo um homem que eu havia respeitado profundamente durante 8 anos reconhecer que havia me falhado, eu me dei conta de algo que ainda não havia processado completamente. Eu não era mais a mesma pessoa que havia sido antes de tudo isso. A Renata que havia entrado naquela empresa 8 anos atrás era competente, dedicada, mas também ingênua de uma forma específica. Ela acreditava que ser boa no que fazia era proteção suficiente contra o mundo. Essa crença havia sido testada e não havia sobrevivido intacta, mas o que havia surgido no lugar dela era mais sólido, mais consciente. E essa nova versão de mim precisava decidir o que era melhor, não apenas para a funcionária que eu havia sido, mas para a profissional que eu estava me tornando. Eu voltei para casa naquela noite com a proposta na cabeça e um silêncio interior que não era tristeza nem euforia. Era algo mais parecido com gravidade, com o peso bom de uma decisão importante que precisa ser tomada com cuidado. E quando acordei na manhã seguinte, eu soube. Aceitei a promoção, mas não da forma que Henrique havia proposto originalmente. Passamos 2 dias negociando os termos, eu e a doutora Sandra, que havia se tornado uma espécie de aliada genuína nesse processo e que fez questão de estar presente nas discussões de forma a garantir que os acordos fossem formalizados corretamente. Não aceitei apenas o cargo e o salário. Negociei participação nos resultados do departamento que passaria a coordenar, uma cláusula de revisão salarial vinculada a metas claras e mensuráveis, e algo que eu nunca havia tido antes. Um documento escrito que formalizava minhas responsabilidades e minha autoridade dentro da estrutura organizacional. Papel assinado. Nada de combinados verbais, nada de "a gente sabe o que você faz" sem precisar dizer. Tudo escrito, tudo claro, tudo com valor jurídico. Henrique concordou com tudo. E eu acredito que ele concordou não apenas porque precisava de mim, embora precisasse, mas porque havia naquela negociação uma espécie de reparação que ele queria fazer e que não podia ser feita apenas com palavras ou com gestos. Precisava ser feita com atos concretos, com mudanças reais, com o reconhecimento formal e permanente do que meu trabalho havia representado e representaria dali para frente. Os primeiros meses no novo cargo foram intensos. Gerenciar uma equipe é completamente diferente de executar suas próprias responsabilidades com excelência, e eu precisei aprender coisas que não estavam nos manuais que eu mesma havia escrito. Aprendi que liderar exige uma comunicação diferente, que as pessoas precisam entender o porquê das decisões, não apenas as decisões. Aprendi que um bom gestor precisa ser capaz de confiar antes de controlar. Aprendi que a competência individual que me havia mantido por 8 anos era necessária, mas não suficiente para o que eu estava fazendo agora. Errei algumas vezes, precisei corrigir de curso, mas nunca perdi de vista o que havia me trazido até ali. E isso me deu uma resiliência que eu não sei se teria desenvolvido de outra forma. Quando você passa por uma situação que deveria ter te destruído e não destruiu, você sai do outro lado com uma consciência muito clara do que consegue suportar. E essa consciência é um recurso que ninguém te tira. Os meus colegas que estiveram ali durante tudo, que me viram ser humilhada e que depois me viram ter razão, fizeram questão de me dizer que estavam felizes. Não com a vitória, não com a queda de Viviane, mas comigo, com o fato de eu não ter desmoronado. Fernanda da recepção veio até mim num dia e me abraçou sem dizer nada. Era suficiente, era mais do que suficiente. Sobre Viviane, soube algumas coisas através de conversas que não procurei, mas que chegaram até mim. O processo de separação foi demorado e difícil, como são quase sempre quando há questões financeiras complicadas envolvidas. A situação jurídica dela foi resolvida dentro dos termos que haviam sido negociados, sem processo criminal.
mas com obrigações financeiras de ressarcimento que a deixaram em situação bem diferente da confortável que havia ocupado como esposa de um executivo de sucesso. O círculo social que ela cultivara durante anos como a Viviane Cavalcante havia se dissipado com uma velocidade que a maioria das pessoas não imagina até que acontece com elas. Quando o sobrenome deixa de abrir portas, a gente descobre quem eram os amigos do sobrenome e quem eram os amigos de verdade. Soube que ela havia se mudado para outra cidade. Não procurei saber mais do que isso, e não pretendo. Sobre Henrique, posso dizer que a relação profissional entre nós se tornou melhor depois de tudo. Não apesar do que aconteceu, mas por causa do que aconteceu. Há uma honestidade agora que antes estava encoberta por camadas de hierarquia não examinada. Ele aprendeu, acredito, que respeito não é algo que se mantém apenas com boas intenções, que às vezes a pessoa ao lado precisa de mais do que reconhecimento silencioso, precisa de você presente quando a situação exige presença. E eu aprendi, da forma mais difícil e ao mesmo tempo mais definitiva, que ninguém vai defender o seu valor se você mesmo não fizer isso. A doutora Sandra Monteiro tornou-se uma das pessoas que mais respeito profissionalmente. Ainda temos contato regular. Ela diz que o que eu fiz, a forma como documentei tudo sem perder a cabeça, com método e sem revanche imediata, salvou muito mais do que a minha posição. Salvou a empresa de um problema que poderia ter sido muito maior se houvesse chegado a outras instâncias sem que a empresa estivesse preparada. Ouvi isso com a satisfação discreta de quem fez o que acreditava ser certo, não porque esperava que fosse reconhecido assim, mas porque era certo. E é disso que quero falar nos últimos minutos dessa história. Porque além de tudo o que aconteceu, além da documentação, da auditoria, da promoção, da negociação, do fim do que precisava acabar, há uma camada mais pessoal que eu não quero deixar de nomear. Eu me pergunto, com honestidade, se sem aquela frase eu teria chegado até aqui. Não da forma que cheguei. Porque 8 anos de trabalho bem feito poderiam ter continuado indefinidamente numa trajetória plana, respeitada talvez, mas sem o tipo de crescimento que exige que a gente quebre antes de se reconstruir. Aquele secretária não participa dessas coisas foi cruel, foi injusto, foi desnecessário. E, ao mesmo tempo, foi o momento que me fez parar de aceitar passivamente o lugar que os outros me atribuíam e começar a construir ativamente o lugar que eu decidi ocupar. Não estou romantizando a humilhação. Não acredito que a dor precise existir para que o crescimento aconteça, mas acredito que quando a dor vem, a gente tem uma escolha sobre o que faz com ela. Pode deixar que ela defina o limite da história, ou pode usar ela como o ponto de inflexão a partir do qual a história muda de direção. Eu escolhi a segunda opção, não porque sou extraordinária, mas porque era a única escolha que eu conseguia me imaginar fazendo sem me trair. Hoje, quando entro naquele escritório, não entro como a Renata que durante 8 anos organizou a agenda de outra pessoa. Entro como a gerente administrativa que tomou um sistema que ela própria havia construído e o elevou a um nível que ninguém havia imaginado que poderia alcançar. Tenho uma equipe de 6 pessoas que eu coordeno, não com autoridade de cargo, mas com o tipo de liderança que nasce de quem já esteve na posição de não ser visto e sabe exatamente o que significa ser reconhecido. Eu vejo a minha equipe, sei os nomes das famílias deles, conheço seus pontos fortes, sei quando estão com dificuldades, antes que eles me digam. Não porque seja obrigação minha como gestora, mas porque é quem eu sou. E quando alguém na minha equipe erra, eu não deixo o silêncio falar por mim. Eu digo o que precisa ser dito, com clareza e com respeito, porque aprendi que o silêncio, quando deveria ser substituído por palavras, não é diplomacia, é omissão. E omissão tem um custo que cedo ou tarde aparece. Se você está passando por algo parecido com o que passei, se alguém está tentando te convencer de que você não importa, que o seu trabalho é menos valioso, que o seu lugar é determinado pela visão limitada de outra pessoa, eu quero te dizer com toda a clareza que tenho: documente tudo. Mantenha a sua dignidade, mesmo quando ninguém está recompensando isso. Confie no valor do que você sabe fazer. E quando a hora certa chegar, porque ela chega, você vai estar pronta. Não porque você esperou passivamente, mas porque você se preparou em silêncio enquanto eles achavam que você havia desistido. Esse é o twist final dessa história. O maior erro de Viviane não foi confiar nas pessoas erradas, não foi construir um esquema que eventualmente seria descoberto. O maior erro dela foi subestimar exatamente a pessoa que tinha acesso a tudo e não perceber que humilhar alguém competente
não os enfraquece. Às vezes, é exatamente o que os acorda. Se essa história te tocou, se você se viu em algum momento da trajetória da Renata, clica em se inscrever, porque eu trago aqui histórias reais de pessoas reais que se recusaram a deixar a injustiça ter a última palavra. Deixa o like se em algum momento você torceu por mim e sentiu aquela satisfação quando as coisas viraram. E me conta nos comentários, você já foi subestimado por alguém que depois precisou de você? O que você fez? Porque quero saber como você resolveu. As melhores histórias não são as que terminam com a vingança perfeita. São as que terminam com a pessoa certa no lugar que sempre deveria ter sido dela.